Amém? Ruth capítulo 1, vamos lá pessoal, no versículo 1, diz assim, ó, e sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e quem mais, irmão? Esse homem, você conhece a história, né? Esse homem chamava Elimeleque, mulher é Noemi, ela tem 2 filhos, Malom e Quilion. Mas a Bíblia diz que eles moram em Belém de Judá. Belém de Judá, ele tinha uma promessa que o Salvador ia nascer. Jesus nasceu em Belém de Judá. Aquele lugar era um lugar muito abençoado. A Bíblia Sagrada diz que um dia teve fome nessa terra. Teve uma fome muito grande. O que esse homem fez? Ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Cuidado com a sua caminhada. Nunca caminhe fora da presença de Deus. Amém, igreja? Se você andar fora da presença de Deus, você vai perder, irmão. Tem muita gente andando fora da presença de quem? De Deus. Esse homem, eu costumo falar, ele fez uma caminhada. É o Provérbios 19, 2. Coloca para mim aí, por favor, irmãos. Provérbios capítulo 19, no versículo 2. Vamos colocar aqui para mim. Provérbios 19. Ó, assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. Vamos continuar. E o que se apressa com os seus pés faz o quê? Ele não fez uma oração para sair de Belém de Judá. Ele não esperou a confirmação de Deus, não. Ele só viu a fome, tem uma fome muito grande. Sabe o que acontece? Eu vou sair. Eu vou deixar Belém de Judá, eu vou para os campos de Moabe, porque lá tem pão. A Bíblia diz que aquele que se apressa com seus pés faz o quê? Ele pecou. Se você buscar na vida de Elimeleque, você não vai ver ele adulterando, você não vai ver ele mentindo, você não vai ver ele roubando, você vai ver ele andando sem a direção de Deus. Tem gente que não adultera, é fiel no casamento, glória a Deus por isso. Tem gente que não rouba a Deus não, dízimo e oferta, a pessoa é fiel. Tem gente que não mente não, meu irmão, a pessoa fala a verdade, é uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, mas está pecando. Por quê, pastor? Está dando um passo, está se apressando a sair, que não era para sair. Ele fez isso. Vamos lá? O que se apressa com seus pés, ele fez isso, ó. Ele pegou a família, vamos embora, vamos daqui. Ele não fez uma oração, irmão. Cuidado com a sua caminhada. Sabe quem fez isso também? Foi Ló. O Ló fez isso. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, quando Deus apareceu para Abraão, Deus falou, Abraão, sai da tua terra. Olha Deus falando, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será o quê? Quem mandou Abraão sair da terra dele? Não foi Deus? Então Deus está dando direção. O Abraão pegou Sara, pegou o Ló, a família de Ló e saíram. E foram andar. Gênesis 12. Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz que o que acontece? O Abraão começou a enriquecer e Ló também começou a enriquecer demais. A Bíblia diz que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. O Abraão falou assim, Ló, nós somos irmãos, não é bom o nosso pastor ficar brigando, isso é coisa feia. Vamos fazer o seguinte, escolhe um lugar para você ir, ô Ló. Se você escolher ao lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você escolher o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. O Ló só fez isso, pessoal. Você conhece a mensagem, Gênesis 13. O Ló somente levantou os olhos, olhou para todo aquele lugar, e naquele lugar ele viu a campina muito verde, muito bonita. Ele falou assim, o Ló olhou para aquele lugar e falou assim, é ali mesmo. É ali que eu vou prosperar, é ali que eu vou ter vitória. Eu vou para lá. O Abraão era tio dele, eu vou para lá. O Abraão falou, pode ir. Aí o Ló pegou e saiu para as campinas verdes, e o Abraão foi para o deserto. Conforme o Abraão está no deserto, Deus apareceu para ele, Abraão, tá vendo essa terra aí? Estou vendo, é deserto. Então, toda essa terra que você está vendo, eu vou te dar. Mas para Ló, Deus não falou nada. Por quê? Ló olhou para as campinas. Você quer ver? Só um versículo, ó. Gênesis capítulo, vamos lá. Gênesis capítulo 13. Olha o erro de Ló, pessoal. Às vezes é o nosso erro também. Gênesis capítulo 13. O versículo é o 10, pessoal. Olha o erro de Ló. Gênesis 13, 10. Ó, levantou-se Ló os seus olhos e fez o quê? E viu toda a campina do Jordão, que era toda regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra onde? Em Zoar. Quer dizer, aquele lugar que ele escolheu para morar seria Sodoma e Gomorra. Era verde, era bonito, mas mais tarde ia se tornar uma terra de pecador.
Aí o que acontece? Se o Ló tivesse feito uma oração, qual é a oração? Senhor, meu tio está mandando me apartar, será que eu posso ir para lá, Deus? Será que eu posso morar naquele lugar? Será que Deus vai falar? Não vai não. Aquela terra vai se tornar uma terra de pecador, você vai perder tudo. Ele não fez uma oração. Ele só viu, vamos voltar no versículo 10, ó, e levantou-se Ló os seus olhos e fez o quê? E viu. O apóstolo Paulo diz que nós não vivemos por vista, vivemos? Amém? Quer dizer, o crente que é crente, ele não olha por vista. Aquele lugar é bonito. Não, pode ser bonito, pode ser feio. Deus, é da tua vontade eu ir para lá? É da tua vontade fazer isso? Às vezes não fazemos isso. Paulo falou, nós não vivemos por vista. Quer dizer, um exemplo, vamos pegar um exemplo? É um caroço que apareceu. Ih, já tô apavorado que é um caroço. Eu não vivo por vista, irmão, eu vivo pela fé. A Bíblia diz que eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Amém? Quer dizer, a pessoa sai na porta de casa, tem um trabalho de macumba, fizeram um trabalho para a pessoa, misericórdia. Não vivo por vista, irmão. Aquela galinha ali que tá morta, aquela farofa que está ali, para mim não é nada. Aquele que habita em mim é maior do que o que habita no mundo. Eu não vivo por vista. Tem muita gente como Ló está vivendo por vista. O Elimeleque é a mesma coisa. Elimeleque, lá nos campos de Moabe tem pão, lá nos campos de Moabe tem comida. Então deixa eu ir para lá. Você está indo para onde, irmão? O Ló foi, morou lá. Você conhece a história? Foi lá que Ló perdeu tudo. Foi lá que caiu fogo do céu, queimou tudo. Foi lá que aí se você vê, quando Deus falou que ia destruir aquela cidade de Sodoma e Gomorra, o Abraão começou a interceder por Ló. Os dois anjos visitaram a casa de Ló, bateram lá, Ló, vamos embora aqui que vai cair fogo do céu. Aí saiu Ló, as duas filhas e a esposa dele. Só que o anjo falou para a esposa assim, não olha para trás, tá bem? Somente olha para frente. A esposa de Ló olhou para trás. Eu costumo falar, a esposa de Ló não respeitou o que o anjo falou. O anjo falou, não olha. Tem gente que não respeita a palavra de Deus. Não respeita o que o Espírito Santo escreveu. Não respeita a revelação de Deus. Se a Bíblia diz que nós somos vencedores, nós somos o quê? Vencedores. A mulher de Ló, ela não respeitou a palavra, irmão. Ela olhou para trás, o anjo falou, não olha. Na hora que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Pronto, Ló, o casamento dele acabou. As filhas de Ló viraram a cabeça, tiver relação com ele, e nasceu duas nações terríveis. Mas tudo isso, porque Ló caminhou sem a presença de quem? De Deus. Está começando o ano agora, este é o primeiro domingo, não caminha sem a presença de Deus, não. Amém? Não toma decisões sem a presença de Deus, você vai pagar lá na frente. Tá vendo? Pastor, eu já fiz planos para mim, não faça plano não, irmão. Nossos planos estão na mão do Senhor. Coisa séria. Quer dizer, tem pessoas que deixou de caminhar para... Aí se você vê, o Ló, quando ele... Não é mensagem, mas quando Ló foi para aquela Campina Verde, ele levou a esposa, ele levou as duas filhas e levou os pastores. A Bíblia diz que Ló tinha muitos pastores. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, só saiu Ló, as duas filhas e a esposa. Cadê os pastores de Ló? Ninguém saiu, irmão. Morreram tudo queimado em Sodoma. Nenhum pastor de Ló veio com ele. A caminhada errada faz você perder muita gente. Caminhar fora da presença de Deus faz a gente perder muita gente. E não é só pessoa não, faz a gente perder muita coisa. Se você ler em Gênesis capítulo 19, você quer ver? Gênesis capítulo 19. Olha quem saiu da de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Quando entrou Ló, entrou a esposa, as duas filhas e os pastores. Olha quando saiu. Cadê? Gênesis 19, 15. Vamos comigo aqui. Gênesis 19, 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, para que aqui que estão, para que não pereça na injustiça desta o quê? Dessa cidade. Quer dizer, o que o anjo falou? Levanta você, a sua esposa, suas duas filhas. Cadê os pastores? Se perderam tudo. Quantas pessoas se perdem por ver a nossa fraqueza? Nós acabamos de cantar, nós somos o espelho. Quantas vezes nós estamos... Eu costumo falar, é como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus, muito dirigido por Deus. Só que antes de Paulo, ele era Saulo. O que Saulo fazia? Saulo, ele fechava as igrejas, ele atacava os cristãos pensando que ele estava fazendo certo.
Se você vê o apóstolo Paulo, que é o Saulo, ele fechava as igrejas, ele ajudou a matar Estevão, pensando que ele estava fazendo certo, estava errado. Quando a visão dele abriu, ele viu que ele estava fazendo errado. Puxa, eu fiz tanta coisa errada. Agora, ele foi ser usado por Deus e começou a consertar tudo que ele tinha feito de errado. Nós temos que orar para Deus abrir a nossa visão. Amém, igreja? Uma caminhada errada nossa faz a gente perder muita gente. Volta lá para o livro de Ruth, por favor. Capítulo 1, no verso 1. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém, Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque. E o nome da sua mulher, Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, Eufrates de Belém, Judá. E vieram aos campos de Moabe. E que mais? Caralho. Quer dizer, tá bom, tem pão para nós. Tenho comida, eu vou arrumar um emprego aqui, vou trabalhar, mas está fora da presença de Deus. O homem chamado Davi diz assim, mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Davi falou isso. O que é os átrios? A presença de Deus, a casa de Deus. Davi está dizendo, eu queria ficar na casa de Deus pelo menos um dia, do que 1000 dias em outro lugar. O Elimeleque já está alguns dias fora da presença de Deus. Vieram e ficaram onde? Ficaram ali. Ele não, eu costumo falar, Elimeleque não respeitou a palavra. Você quer ver? Não precisa você ir lá não, eu pedi para colocar no monitor. Coloca Miqueias, capítulo 5, no versículo 2. O que está escrito Miqueias 5, 2? E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Vamos lá? Em cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da onde? Da eternidade. O que Miqueias está falando? Do nascimento de Jesus. Diga glória a Deus. Então Miqueias está dizendo que em Belém de Judá é uma cidade pequena. Belém de Judá é uma cidade que talvez muita gente não desse importância. Só que lá ia nascer quem? Jesus. O Elimeleque sabia disso. Quer dizer, o Elimeleque, ele sabia que naquela cidade tinha uma promessa, aquela cidade Deus ia visitar, mesmo que esteja faltando pão, mesmo que estava faltando uma luta, Deus tinha prometido visitar aquela cidade. Podia ser, não foi no dia do Elimeleque, mas podia ser, irmão. Mas o que ele fez? Ele não guardou o que Miqueias falou, que naquela cidade ia nascer o Salvador. Está faltando pão, não, mas eu não vou sair daqui não. Está faltando prosperidade, mas está faltando emprego, mas não vou sair do quê? Por quê? Daqui eu saio e o Salvador nasce. Daqui eu saio e o Salvador, ele ficava esperando. Não, ele saiu, irmão. Ele não deu ouvido à palavra de quem? A palavra de Deus. Provérbios 18, coloca aí, Provérbios 13, 13, coloca para mim. Provérbios 13, 13. Olha isso aqui. O que despreza a palavra, o quê? Ele desprezou, irmão, ele morreu. Quer dizer, a palavra diz, vai, o que nem Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentada, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Então eu estou saindo. Abraão saiu em Gênesis capítulo 24, no versículo 1, você quer ver? Coloca aí, Gênesis capítulo 24, no verso 1. O que está escrito em Gênesis 24, 1? E era Abraão já velho, adiantado em idade, vamos lá. E o Senhor havia abençoado Abraão aonde? Pensa no homem que tinha saúde. Pensa no homem que tinha uma força, pensa no homem rico, pensa no homem feliz, pensa no homem abençoado e era Abraão. Mas por quê? Porque Abraão estava andando na direção de quem? De Deus. Agora, o Elimeleque, Deus não mandou ele sair de Belém, Judá. Mas está fome, pastor, e daí? Mas estou passando uma luta, e daí, irmão? Não é para sair. Mas tem gente como Elimeleque. O que acontece? O Elimeleque, ele desprezou. Volta lá, Provérbios 13, 13. Coloca para mim, por favor. Provérbios 13, 13. Volta lá para nós, por favor. O que despreza a palavra, o que acontece? Então, quer dizer, o que despreza a palavra, tem muita gente desprezando. Sabe o que eu aprendo com Elimeleque? Elimeleque é aquela pessoa que tem dificuldade de obedecer a palavra. Elimeleque é aquele ser humano que tem dificuldade. Deus fala vai, ele não vai. Deus fala fica, ele não fica. Por isso que lá na frente vai tropeçar. Lá na frente vai passar dificuldade. Lá na frente talvez caia, não tem quem o ajude. Por quê? É aquela palavra. Você quer ver? Eu cito muito nas minhas pregações. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim os que estão cansados. Coloca aí Mateus 11, 28. O que o Senhor diz aí? Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos. E eu vos o quê? Tem gente que tem dificuldade. No dia que ele está cansado, ele não vem, irmão.
No dia que ele está oprimido com alguma coisa, aconteceu alguma coisa, apareceu alguma coisa, pastor, porque a Bíblia fala assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quer dizer, pastor, a minha noite não foi boa, pastor, a minha noite foi ruim. Sim, a sua noite não foi boa, a sua noite foi ruim, mas a Bíblia diz, o choro pode durar a noite, mas a alegria chega pelo quê? Pela manhã. Mas de manhã a pessoa não vem ouvir a palavra. No outro dia a pessoa não vem buscar Deus, aí aquela opressão de noite vai passar o dia também, aí vai passar outra noite oprimida, vai passar outro dia oprimido, vai começar uma semana, vai passar uma semana de opressão, mas por quê? Porque não teve dificuldade de obedecer a Bíblia. Tem gente que tem dificuldade, irmão. Por mais que Deus fala, por mais que Deus ensina, a pessoa tem dificuldade. Não sai, eu vou sair. Não para, eu vou parar. Olha, multiplica os talentos. Não, para mim está muito difícil. A pessoa tem uma dificuldade. Essa pessoa, ela vai ser um alvo fácil para o diabo, irmão. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, bramando como quem? Como um leão. Amém, igreja? Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Está acontecendo. Elimeleque é aquela pessoa que tem dificuldade de ouvir o quê? De ouvir a voz. Quer dizer, o Miqueias profetizou, Jesus vai nascer neste lugar. Tá profetizando, ó, Belém de Judá é a casa do pão, mas está faltando pão, mas é casa do pão. Está faltando pão, mas Deus vai visitar, Deus falou que vai visitar a cidade. Elimeleque, não, mas eu vou sair, eu não vou ficar lá não tem. É aquela pessoa, como eu falei, tem dificuldade de obedecer a palavra, não faça isso, irmão. Faz uma oração, coloca o joelho no chão, faz um jejum. O Senhor diz, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vem em secreto, que o teu pai que vem em secreto vai fazer o quê? Vai te recompensar. Faz uma oração, amado. Busca a Deus, aquilo que você está precisando, é um objetivo, coloca na mão de Deus. Quando Deus falar sim para você, aí você toma a decisão. Aí vai com a bênção, como Abraão foi com a bênção. Foi ou não foi? Abraão saiu com a bênção. Mas o Elimeleque não. Tem gente que sai com a bênção, tem gente que sai sem a bênção. Quer dizer, o Elimeleque, ele ficou ali, como eu estou falando, ele teve dificuldade, ele podia ter feito uma oração. Eu gosto muito do livro de Atos. Você quer ver? Atos capítulo 15, já vou voltar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Olha que coisa linda que esse povo fez aqui, ó, a igreja de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 15. Tenho falado muito esses dias sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, pessoal. O versículo é o 25, amados. Atos 15, 25. Olha isso aqui. Atos 15, 25. Ó, pareceu-lhes bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca nos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão estas coisas, o quê? Necessário. A igreja de Atos, ela está numa transição, né? Tem pregador para ficar, tem pregador para sair, tem que pregar aqui, mas tem que pregar lá naquela cidade, tem que pregar aqui, mas tem que pregar naquela igreja. Então assim, vamos mandar Paulo e Barnabé para aquela igreja, vamos mandar Silas também, vamos mandar. O que eles fizeram? Estão fazendo uma reunião, vamos mandar Paulo para onde? Vamos mandar Barnabé para onde? Quem que eles chamaram para essa reunião? O Espírito Santo. Pareceu bem a nós e quem mais? Vamos ler novamente? Leia aqui no versículo 28, ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e quem mais? Olha quem que eles chamaram para uma reunião. O Espírito Santo. Se nós fizéssemos uma reunião e chamássemos o Espírito Santo para estar conosco, até o que ia dar errado começa a dar certo. Amém, igreja? Tem que chamar o Espírito Santo. Elimeleque não chamou, irmão. Elimeleque não chamou Deus em oração. Elimeleque não invocou Deus em oração. Essa igreja de Atos chamou o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, nós precisamos tomar uma decisão. Vamos mandar Paulo para onde? Vamos mandar Silas fazer o quê? Vamos mandar Judas com eles? Ou não mandamos? Quem estava naquela reunião? O Espírito Santo. A minha mãe faleceu em janeiro do ano passado. Minha mãe faleceu. A dor é muito grande. Só que na minha casa, minha mãe deixou alguns bens para nós. Deixou carro, deixou casa, deixou, graças a Deus, minha mãe deixou nossa vida estruturada. Minha mãe deixou. Só que eu tenho uma irmã e eu tenho um irmão. Só que nós temos sobrinhos, sobrinhas. Eu tenho filhas.
Aí o que acontece? Vamos fazer uma reunião da família para a gente ver como que vai fazer o inventário, como que vai fazer as coisas. Sabe? Aí vamos marcar. A reunião vai ser segunda-feira, foi na minha casa. A reunião vai ser segunda-feira. Vem minha irmã, vem meu irmão, vem a esposa dele, vem meu cunhado, vem todo mundo. Sabe quem nós chamamos para aquela reunião? O Espírito Santo. Antes de meu irmão chegar, antes da minha irmã chegar, antes de todo mundo chegar, eu fiz uma oração. O Espírito Santo esteja no nosso meio. Nos dirija para que não tenha confusão. Irmão, diante de Deus, a reunião foi uma bênção. Tudo certinho, não teve confusão, não teve aquele negócio, eu fico com isso. Não. Tudo resolvido. O Espírito Santo. Nós precisamos, diga glória a Deus, chamar para a nossa vida o Espírito Santo. Até uma mudança que você vai fazer. Pastor, eu moro aqui, eu estou pensando em morar em tal lugar, eu estou pensando em ir para tal lugar. Ah, para aquele lugar é muito bonito, pastor, aquele lugar é muito bom, eu quero ir para aquele lugar, tá bom. Quando você decidir para aquele lugar, chama o Espírito Santo e pergunta para o Espírito Santo se lá vai dar certo. Se o Ló tivesse chamado Deus, eu vou para aquela campina, posso ir para lá? Lá eu vou prosperar, até que Deus ia falar, não vai para lá não, Ló. Lá vai virar Sodoma e Gomorra, você vai perder tudo lá. Mas Ló não fez isso. Olha o João ainda, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Você está em Atos, antes de Atos é João. João 14, 16. Olha o que está escrito aqui. João capítulo 14, no versículo 16. João 14, 16. Vamos lá. João 14, 16. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Agora vamos lá, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que tudo que vos tenho dito. Amém. Acabou. Volto. O Espírito Santo tem a direção para a tua vida. Deixa Deus dirigir a tua vida. Elimeleque não deixou. Vamos voltar para o livro de Ruth. Tenho que correr lá que não posso demorar. Não. Vamos voltar lá. Tem mais revelações lá. Tem mais revelações para nós. O versículo 3 agora. Olha o 3, irmão. Olha o que faz a gente andar sem a direção de Deus. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase quanto tempo? 10 anos, que eles estão fora da presença de Deus. O homem já morreu. O chefe da casa morreu. Cadê a proteção do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás o quê? Ele não teve a proteção do Salmo 91. Você reparou, você liga a televisão, você assiste jornal, você reparou quantas tragédias não estão acontecendo todo dia? Quantas pessoas estão morrendo, quantas coisas terríveis estão acontecendo, e você reparou que você e sua família estão sendo guardados? Você reparou que seu filho sai para trabalhar e ele volta? Você reparou que você sai para fazer uma viagem e volta e não tem um incidente? Isso aí é anjo de Deus do teu lado, irmão. Você já reparou que a pessoa vai para o hospital, faz uma cirurgia, volta, recuperação maravilhosa, Deus está abençoando? Estava falando, a irmã Rai aqui, né? Ela fez uma cirurgia na perna, eu fui visitar ela, a perna dela está desse tamanho, ela fez uma cirurgia. A cirurgia foi tudo bem, ela já está se recuperando para a honra e glória de Deus. Só que eu conheço um rapaz que foi fazer uma cirurgia de tirar uma unha encravada, e ele morreu. Uma unha encravada. Morreu. A família está inconsolável até hoje. Pastor, como pode? Ele morreu por uma unha encravada. Eu falei, então, não tenho resposta. Amado, Deus está dirigindo a tua vida. Voltando para a mensagem, Elimeleque morreu, irmão. Será que nós não estamos morrendo já espiritualmente? Será que nós já estamos caindo espiritualmente? Já estamos enfraquecendo? Isso aí não é bom, não. Só que ele morre e mata a família também. Olha o versículo 5 agora, vamos lá. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa senhora desamparada dos seus 2 filhos. E quem mais? Puxa, ele morre e a mulher também. Os 2 filhos morrem.
Quer dizer, a gente morre e a gente mata outras pessoas. Você quer ver um exemplo? Eu estava aqui na Avenida Curuçá, isso há muito tempo, muitos anos atrás. Aí eu lembro, tem a Avenida Curuçá, onde eu pregava, mas tem um lugar lá chamado Vila do Sapo. Bem distante assim. E um dia uma irmã chegou para mim, ela veio na igreja e pediu oração, falou: pastor, eu sou da Assembleia de Deus, mas eu queria ficar aqui, não vou falar o nome do pastor nem nada, eu queria ficar aqui porque a minha igreja acabou, pastor. Eu falei: como que a igreja acaba? A igreja era tão abençoada, era uma igreja pequena, mas uma igreja cheia de unção, mas teve um problema, o pastor cometeu um pecado, o pastor cometeu um erro, e o que aconteceu? Por causa do erro do pastor, a igreja inteira se acabou. Quer dizer, por causa de um erro do pastor, as ovelhas foram o quê? Dispersas. É o que acontece aqui. O chefe da casa, a vez de levantar a casa, a vez de pegar a mulher, pegar os filhos, vamos continuar aqui. Deus tem uma promessa para nos abençoar. Deus tem uma promessa que vai fazer milagre na nossa... Não, o chefe da casa pegou a família e levou para um lugar que não era para levar. Morreu ele e os 2 filhos. Agora a mulher ficou sozinha. Agora vamos para o versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando o quê? Calma. Deus não falou que ele ia visitar aquela terra? Ele visitou, irmão. Só que quando ele visitou a terra, o que acontece? Elimeleque não está mais lá. Ele está nos campos de Moabe. Talvez nos campos de Moabe ele tem pão, mas é o que Jesus falou em Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, lá em Belém, Judá, ele tem pão, mas ele não tem a palavra de Deus. Mas aqui em Belém, Judá, pastor, eu vou prosperar. Mas aqui em Belém, Judá, eu vou ter pão para comer. Mas você não vai ter unção, irmão. Jesus falou, nem só de pão viverá o quê? O homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Tem gente que só está pensando no pão. Só está pensando, financeiramente, a estabilidade da minha família. Mas nem só disso você vai viver. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o que você precisa? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus vai te dar, irmão. Diga glória a Deus. Ele vai te abençoar. Mas será que não estamos querendo Elimeleque? Só estamos indo atrás do pão. Agora acabou. Aí o que acontece? Fala, Noemi, você é da onde? Sou de Belém, Judá. O que você está fazendo aqui? Meu marido trouxe para cá porque lá tinha uma fome. Então você ficou sabendo que Deus está visitando lá? Se eu falar para você hoje que Deus vai visitar a tua vida, vai visitar a tua casa, aquele parente que está doente, aquela pessoa que está precisando de um milagre, Deus vai visitar, irmão. Por causa de Abraão, quando o Abraão intercedia por Ló, o anjo visitou a casa de Ló. Sabe por que o anjo visitou a casa de Ló? Porque Abraão orou por Ló. Amém, igreja? A oração tem poder. Então o que acontece? Aí vamos lá, no versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, com as suas noras, com ela, indo e elas caminhando, para voltarem aonde? Mas por que Noemi está voltando? Noemi ouviu a mensagem. Qual foi a mensagem? Deus está visitando lá. Por que tem gente que sai e não volta? Porque não ouve mais a mensagem. O que faz você vir para a igreja não é o pastor, não é o fulano, não é o ciclano. O que traz você na igreja é a palavra. Conhecereis o que, igreja? E a verdade vos o que? Libertará. Quer dizer, o que me traz aqui na igreja, não é porque só sou um pastor, o que traz aqui na igreja é que eu quero ouvir a palavra. Eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim primeiro. O que traz a pessoa na igreja é a palavra. O que faz Noemi voltar para a casa dela? O quê? A mensagem. Tem gente que sai da igreja e não volta. Você vai voltar? Não vou voltar, não. Você vai vir para a igreja, mas por que você não vai voltar? Não ouve mais a palavra. É a palavra que te fortalece. É a palavra que te levanta. Aí ela volta. Só que quando ela volta, ela fala uma coisa para as noras dela. Versículo 8. E disse Noemi às suas 2 noras, ide voltai cada uma à casa da sua mãe. O Senhor use convosco a benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. Vamos lá. O Senhor vos dê que os acheis descanso, cada um em cada casa de seu marido. Beijando levantaram a sua voz e choraram. Versículo 14. E disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi diz, tornai minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fosse maridos? Tomai minhas filhas, ide embora,
porque já sou muito velha para ter marido. Ainda quando disseste, tenho esperança, ou ainda quando esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis, até que viesse ser grande, deter-vos-eis, eles tomará o marido, não filhas minhas, que mais amigos é a mim, do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor fez o quê, irmão? Deus não fez nada contra ela, não. A decisão não foi deles? Foi deles. Eu não posso culpar Deus por uma decisão errada minha. Eu não posso culpar a igreja por uma decisão errada minha. Eu não posso culpar, por favor, não estou falando de mim não, o pastor Jaime, o missionário, por uma decisão errada minha. Amém, igreja? Cada um prestar conta de si mesmo. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelo quê? Pelos frutos. Irmão, é o caminho da escolha. Eles escolheram, eles saíram. Agora está dizendo, a mão do Senhor se descarregou. Deus está dizendo, eu não, vocês que saíram de lá. Porque quem ficou em Belém Judá está sendo abençoado. Quem ficou em Belém Judá está sendo alimentado. Você vai ver de um homem chamado Boaz, que a Bíblia chama Boaz de homem poderoso. Ele ficou no dia da fome. Aí o que acontece? Continuando aqui no versículo 15, pelo que diz, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada? A órfã já foi embora. Quer dizer, olha Noemi, não volta comigo não vai ser fácil não, eu não sei nem onde eu vou morar, eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais marido, eu não tenho mais filhos, eu sou uma viúva, como que eu vou me sustentar? Não volta comigo não. Sabe o que eu aprendo com Noemi? Noemi está dizendo, se vocês voltarem, as coisas não vão ser fáceis. A gente tem que falar a realidade. Não é porque eu estou na igreja que as coisas vão ser fáceis, meu irmão. Não é porque eu estou na igreja que as coisas, como diz aí fora, vai virar, não. No mundo tereis o quê? Aflições. Não, mas agora eu estou na igreja, não entendo. Eu estou na igreja e agora vê essa luta, dificuldade. A luta chega, mas o milagre vai ser maior. Agora não vai ser fácil, não. No Salmo 89, no versículo 19, a Bíblia diz, socorri um que é esforçado. Com todo respeito, Deus não vai socorrer preguiçoso não, irmão. Não vai não. Amém, igreja? Deus não vai socorrer quem não faz nada não. O que acontece? A Noemi está dizendo, não vai ser fácil. A órfã já voltou. A órfã é aquela pessoa natural. Qualquer coisinha abate a pessoa. Qualquer coisinha tira a pessoa da presença de Deus. Não, irmão. Nós somos espirituais, irmão. O Paulo diz, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Pode estar tudo trancado hoje, mas eu creio que as portas vão se abrir. Pode estar tudo dando errado hoje, mas eu creio, a vitória vai ser maior. Agora, olha o 16, igreja. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, pousarei eu. Vamos lá. O teu povo é meu povo. E que mais? Olha a atitude de Ruth. Olha a atitude de órfã. Voltou. Não quero mais. Olha a Ruth. Noemi, deixa eu falar uma coisa. Aonde você foi, eu vou. Aonde você dormir, eu vou dormir. A partir de agora, o teu povo é meu povo. E a partir de agora, eu faço uma escolha. Qual é a escolha? O teu Deus é o meu Deus também. A Bíblia diz que 2 ou mais ligares na terra, ligado aonde? Quer dizer, quando Ruth fala para Noemi, Noemi, a partir de hoje o teu Deus é o meu Deus. Irmão, jamais Ruth pode ser uma derrotada. Jamais Ruth pode ser uma pessoa que vai fracassar na vida. Ruth vai ser uma derrotada. Ruth vai fracassar na vida. Não, Ruth vai ter luta, mas Ruth vai ser vencedora. Porque Ruth fez uma escolha, eu vou buscar o Deus de Israel. Você não fez uma escolha de aceitar Jesus Cristo? Então você vai ter vitória na sua vida. Ainda que tenha luta, nós vamos ter vitória. Mas por que você vai ter vitória? Porque eu fiz uma escolha. Qual é a minha escolha? Eu vou buscar o Senhor. Eu fiz uma escolha. Qual é a minha escolha? Eu vou servir a Deus. Agora presta atenção. A Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, Jesus não tem mais alegria. Esquece. Agora é só para frente. Amém? Ruth faz uma escolha. Aí se você continuar, você vai ver que a Bíblia Sagrada diz que a Ruth chegou e ela foi com Noemi. Chegou lá na cidade, aí o povo olhou para ela, aí as duas estão lá, sem emprego, sem nada, só que é época de colheita. Olha o capítulo 2, terminando agora, capítulo 2, verso 1. Ó. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. O nome dele era o quê? Por que a Bíblia chama Boaz de valente? Boaz é parente de Elimeleque. Boaz é família de Elimeleque. Por que a Bíblia chama Boaz de poderoso? Vamos voltar? Volta no comecinho desse versículo. Vamos lá. Ó, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente. Mas por quê, pastor? Porque na hora da guerra ele não saiu fora. Na hora da fome ele não deixou Belém Judá, ele confiou em Deus.
Toda pessoa que confia em Deus, ela tem um título, valente e poderoso, valente e poderosa. Tem gente que vai ser chamado, ele é valente. Tem gente que vai ser chamado, ele é poderoso. Mas não é porque a valentia humana, não. É porque na hora da luta, aquela pessoa confiou em Deus. Amém? A Bíblia não chama Elimeleque de poderoso. A Bíblia chama Boaz de poderoso. Boaz ficou. Quer dizer, o poderoso fica. O fraco, ele vai embora. E aí, vamos lá, continuando, versículo 2 agora. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai o quê, minha filha? Olha a Ruth, ela chegou lá, olhou para Noemi, Noemi, deixa eu procurar um emprego, deixa eu procurar alguma coisa para fazer, porque eu não posso ficar aqui de braço cruzado não, Noemi. Eu preciso fazer, nós vamos comer o quê? O que vamos almoçar? O que vamos jantar? Ah, não sei, não tem nada hoje não. Não, eu preciso trabalhar. A Ruth não cruzou os braços não, irmão. Homem de Deus, mulher de Deus, não cruza braço não. Amém, igreja? Vai para a luta. Aí sua família vai te chamar de poderoso. Sua família vai te chamar de valente. Um dia o Saul estava cheio de demônio. E alguém perguntou assim: não tem ninguém para expulsar esse demônio de Saul, não? Ah, tem um rapaz aqui que é o filho de Jessé, está falando de Davi, o belemita. Toca bem. É valente, é homem de guerra, se estuda em palavra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Irmão, não cruza os braços não, Deus é contigo. Se você continuar a história, eu vou terminando aqui, continuar a história, você vai ver. Ruth partiu para cima, foi trabalhar, foi lá para os campos, foi lá para a fazenda de Boaz, começou a pegar o que caía no chão, aí até que o Boaz chegou, olhou e falou: que rapaz, quem é essa moça que está trabalhando aqui? Eu não conheço ela. Ah, ela é a nora de Noemi, ela voltou aí, está ajudando Noemi. Aí o Boaz olhou para essa menina, e aí, ela está aqui desde que hora? Chegou cedo aqui, chegou cedo. Que hora tu chegou aqui hoje? Chegou cedo. Chegou cedo aqui, está trabalhando desde cedo. Tem gente que fala: pastor, se eu acordar cedo eu morro. Então morre. Eu pastor, arrumei emprego, mas não fiquei não, porque tem que entrar 8 horas da manhã. Queriam para meio-dia. Teve um irmão aqui, pastor, eu tenho uma loja, eu queria dar emprego para o irmão aqui. Você conhece? Ah, tem um rapaz aqui que quer querer trabalhar, um jovem aqui, pode pegar ele. Ah, posso? Ô rapaz, tem uma... Ô pastor, obrigado, que bênção que o senhor me deu, glória a Deus, foi lá trabalhar. Sabe o que aconteceu? 4 dias chegou atrasado. 4 dias. Sabe o que o rapaz falou para mim? Pastor, aquele rapaz que o senhor indicou, tem 4 dias que ele chega atrasado. Eu falei: manda embora. Não, manda embora, pode mandar embora. A Eva: manda embora, pega outro, manda embora. Aí mandou embora. Ô pastor, aí o rapaz chegou aqui: ô pastor, o senhor nem sabe, o diabo se levantou, fui mandado embora. O diabo se levantou, fui mandado embora. Falei: você foi mandado embora? Fui. Você pode orar para mim arrumar outro emprego? Eu falei: não, vou orar para você acordar cedo primeiro. Ele ficou chateado comigo, não está mais vindo na igreja não. Quem fala a verdade manifesta o quê? Ruth acordou cedo. Foi lá trabalhar. Boaz olhou para ela e falou assim: tá desde manhã aí, ó, só sentou um pouquinho aí, está trabalhando. Sabe o que Boaz falou? Manda ela vir almoçar comigo. Aí o Boaz começou a olhar para ela. Aí ela chegou em casa cheia de espiga. A Noemi falou: onde você arrumou tanta espiga? Ah, fui numa fazenda assim, uma pessoa minha. O Boaz é nosso parente, então. Aí Noemi já é viva. Falou: Ruth, você vai casar com esse rapaz. Aí a Noemi começou, para encurtar a história, Ruth casou com Boaz. Ruth virou dona da fazenda. Mas ela fez uma escolha: o seu Deus é o meu Deus. Ruth vai ficar grávida de um filho chamado Obed. Obed vai ter um filho chamado Jessé. Jessé vai ter um filho chamado Davi. Aí você vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, você vai achar o nome de Davi, o nome de Abraão, o nome de tanta gente, você vai achar o nome de Ruth lá também. Lá no livro de Mateus. Mas por que Ruth está lá? Ela venceu. A Bíblia diz em Apocalipse 3, ao que vencer, assentará comigo no trono. Você tem que vencer. Amém. Você tem que ir para a luta. Diga glória a Deus. Minha esposa está aqui assistindo o culto aqui, ó.
Posso estar pregando, ela fala assim, você só acorda 10 horas da manhã. Agora eu não estou muito crente não, irmão. Mas pergunta para ela. De sábado para domingo eu não dormia, não. Eu ficava o dia inteiro andando dentro de casa. Parecia um ritual. Ficava a noite inteira. Mas não precisa mais dormir, não. Amanhã eu tenho que pregar. Amanhã é culto, que a palavra, Deus não me deu uma palavra ainda, eu ficava para lá e para cá. A noite inteira, até chegar domingo de manhã, Deus dava a palavra. Agora eu estou menos crente, agora eu durmo um pouquinho. Se esforça, Deus vai te dar vitória. A Ruth foi abençoada. Você é a Ruth da sua casa. Você, homem, é o Boaz da sua família. Que as pessoas olhem para você e digam, Deus está na vida dele. Deus está na vida dela. Por pior que seja a situação, você vai vencer. Essa mulher chamada Ruth colocou o nome dela nos heróis da fé. Lá em Mateus capítulo 1, você vai encontrar o nome de Ruth lá. Que o seu nome apareça entre os vencedores. Que o seu nome apareça entre as vencedoras. Por mais luta que você tenha. Agora, procura o nome de Elimeleque sobre os vencedores. Procura o nome de Elimeleque. Deixa eu procurar Elimeleque. Acabou a história dele aqui. Ele desistiu. Era para ficar em Belém, Judá, ele saiu. Cadê o nome dele? Acabou. Procura o nome de Orfa. Procura na Bíblia. Cadê Orfa? Deixa eu fazer uma pesquisa. Eu preguei sobre Ruth hoje. Eu vou pregar sobre Orfa. Eu não tenho mensagem sobre ela. Ela desistiu, irmão. Já preguei isso aqui, Números capítulo 13, você vai pegar os 12 espias, você vai ver que Deus falou para Moisés, Moisés, prepara 12 espias para olhar a terra que eu vou dar para o povo. Preparou Josué, preparou Caleb, aí você pegar o nome dos 12 espias, você quer ver? Vai terminar. Vinícius, faz um fundo aqui para mim terminar. Vai lá, em Juízes capítulo 13, pessoal. Olha aqui, as pessoas que não têm história. Juízes capítulo 13. Vamos comigo aqui. Números. Números capítulo 13. Vamos lá, Números capítulo 13. O versículo, pessoal, é o 4. Vai comigo aí. Números 13, 4. Esses são os nomes das tribos de Ruben. Samua, filho de Zacur. Sabe quem é Samua? É um dos 12 espias. Samua, um dos 12. Josué, Caleb, Samua. Vamos lá, no versículo 7. Vamos para o 7. 7. Gigeel, da tribo de Zaccar, Gigeel. Sabe quem é Gigeel? Um dos 12 espias. Vamos para o versículo, vamos lá, para o versículo 9. Vou pulando aqui que não dá tempo. Versículo 9. Vamos para o 9. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Sabe quem é Paute? Um dos 12 espias. A gente vê os pastores pregando sobre Josué, não é verdade? Sobre Caleb. Já viu alguém pregando sobre Samua? Já viu alguém pregando sobre Paute? Mas por quê? São os espias que desistiram. São os espias que olharam a terra. Não dá, não. Já viu algum pastor pregando sobre Gigeel? Gigeel, pastor, não tem mensagem sobre eles. Por quê? Desistiram. Foram lá, olharam a terra e sabe que falaram assim? Nossa, terra não dá para nós, não. Se você pegar, tem um monte. Amiel, Setur, Gadiel. Já ouviu pregação sobre Gadiel? Gadiel foi aquele que desistiu, fazia parte dos 12 espias, não tem história. Você vai desistir, a sua história vai acabar ou você vai continuar? Você vai desistir quando a gente chegar diante de Jesus. Qual é a história dele? Não tem não, desistiu. Manda ele para o lago de chofre, e o lago que queima como fogo. Quem é ele? Ele é como Ruth, ele perseverou, hein? Ela perseverou. Entra no gozo do teu? Será que a gente vai ser um homem sem história? Ou um homem com história? Que você seja um homem, uma mulher com história. Deus te abençoe. Desista não, meu irmão. Que não você vai ficar na galeria dos esquecidos. Fique na galeria dos vencedores. Amém? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplaudimos bem forte o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, igreja amada? Fique de pé, por favor. Quero orar pela sua vida, pela sua casa.